Então, você citou os dois agora. Quando o Flamengo tem Vinha e Ayrton Lucas, o Flamengo é o time com os dois melhores laterais esquerdos do Brasil? Faço a pergunta e já fico na expectativa para ouvir algo do tipo: fulano joga vôlei? Beltrano, Lucas Piton joga vôlei? O Fluminense... Lucas Piton joga vôlei? Fluminense, Arana, mas o Vasco tem Piquerez. uma grande opção. O Galo tem uma grande opção. Acho que o Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada nas últimas informações do Flamengo. O Mengão que joga hoje contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Só lembrando que o Flamengo, com a vitória do Fluminense no final de semana, o Fluminense assumiu a liderança, mas só depende do Flamengo. Se vencer o Boa Vista hoje, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Carioca. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Flamengo. Torcedor do Mengão que está chegando por aqui, já chega deixando aquele like no vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você estar recebendo em primeira mão todas as informações do Flamengo. Aproveitar também e deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, vou estar deixando o link aqui na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Gente, ao contratar Matias Vinha, muito inteligente. você achou que ele não vinha? Eu achei que ele não vinha só por causa do trocadilho. Mas quando começou o papo, estava com pinta que o Flamengo ia ganhar essa parada, né? Importantíssimo reforço. Apesar de que a gente está falando de um clube que já tinha o Ayrton Lucas e que eu gosto muito também. E caiu muito de produção depois da passagem do Sampaoli, né? Mas então, agora, professor o Flamengo tem duas grandes opções. Flamengo que teve recentemente Felipe Luiz. Vamos acompanhar o Vinha, que foi apresentado e já falou como jogador do Flamengo. Vamos lá? Eu estava jugando lá, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu vim aqui para ganhar. Eu gosto de ganhar, de competir, e nos equipos que eu estava não tinha como ganhar. Então, eu acho que a motivação mais grande é isso aí. Eu estava em um equipo que não jogava muitas competências, só jogava a Série A, então jogava uma volta a la semana. Vim para aqui para ter muito jogo. E a competência aqui, acho que a competência que tem no futebol brasileiro é muito em cima. Posso falar de Ayrton, eu acho um cara muito bom jogador. Eu vi muito porque eu assistia também. Quando eu estava na Roma, íamos para a seleção, eu assistia com Jorge em alguns jogos também com ele. Um cara forte que gosta de ir para frente, que ataca muito. E eu não gosto de falar, só gosto de mostrar no campo o que tenho que fazer no campo, e daqui a pouco verem o que posso fazer. Mas não gosto de falar as coisas boas e as coisas ruins minhas, só eu conheço, e a gente quando olha no jogo pode olhar tudo. Professor, eu te interrompi para que a gente pudesse ouvir o Vinha, e aí já devolvo a palavra para você, te perguntando sobre mais um duelo, uma briga por posição nesse Flamengo, de tantos duelos, de tantas brigas por posição. Pedro com Gabigol, Bruno Henrique com Cebolinha e várias outras. E agora temos Vinha e Ayrton Lucas, professor. E aí? Com a diferença em relação a esses outros duelos, que não tem muito aquele papo de se podem jogar juntos, né? Deve ser um ou outro. O rubro-negro deve estar pensando tanto que sobra na esquerda, falta pela direita. Ainda era ali a lateral direita, que o rubro-negro gostaria de ver um pouco mais bem distribuída essa fartura. Em princípio deve jogar o Vinha. O Vinha no Sassuolo, ele cita isso, era um desperdício, né? Era jogador demais para o Sassuolo. A gente sabe da condição econômica dos clubes na Europa, inclusive clubes de médio para baixo, tem uma condição econômica que os nossos maiores clubes aqui lutam para ter, mas competitividade, se ele estava atrás de competitividade, parece que está com saudade até de excesso de jogo, ele vem com fome de bola. Chamou atenção isso, né? Não é? A gente vê tanta reclamação aqui do calendário apertado, de muitos jogos, é difícil, gera um desgaste. Aí o Vinha, nossa, lá eu só jogava uma vez por semana, eu vim aqui para jogar mais. O Vinha vem com saudade, né? Vem com saudade de jogar muito, que tenha fôlego para aguentar essa pegada aí. O professor disse que você acha que o Vinha deve jogar mais pela característica dele, pelo que o Tite gosta. Ele é correto? Estou correto quando digo que o Vinha é um jogador mais defensivo do que o Ayrton Lucas? Talvez isso
isso case mais com o que o Tite pensa de futebol, com esse time do Flamengo, ou não é isso? Talvez mais construtor, como a gente costuma falar, mas sem perder ofensividade também. O Vinha no Palmeiras era um lateral com quem você podia contar com as descidas. É que o Ayrton Lucas se caracteriza muito por ser aquele lateral que vai. Acho até, assim, para o meu gosto, nem sempre eu sou titiano nas ideias, mas para o meu gosto, eu gosto mais do equilíbrio que o Vinha oferece ali pela esquerda. E acho que o Tite também. Diga, Breler. O Matias Vinha lembra mais o Felipe Luiz do que o Ayrton Lucas, pelas características. Claro que o Felipe Luiz foi um jogador maior, um jogador mais representativo, mas o Vinha é um jogador que tem condições de construir uma carreira semelhante por ser esse cara equilibrado, por ser um cara que raramente compromete na defesa e muito versátil também. No Bournemouth, quando ele jogou na Inglaterra, ele muitas vezes atuou mais avançado, como meia pela esquerda. E, eventualmente, na seleção uruguaia, principalmente agora com Bielsa, chegou a jogar até como um zagueiro. Então, fazendo ali a zaga pela esquerda, tem qualidade de marcação, tem muita qualidade na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. No Palmeiras, a gente já estava acostumado a ver muita presença de área dele, atacando a área, muito a pedido do Abel, para explorar essa característica. Então, o Vinha é um lateral completo, um lateral que o Tite, se souber explorar bem, pode utilizar de várias maneiras e, eventualmente, até jogar com o Ayrton Lucas. Se ele quiser fazer, se ele tiver desfalque, se quiser montar uma linha de 3, ele atua ali pelo lado esquerdo. Se ele quiser jogar com um lateral mais construtor, ele é a pedida ideal. Pensando nas características do Tite, eu vejo que o Flamengo tende a utilizar mais o Vinha do que o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas perde muito quando tem um ponta pelo lado esquerdo, porque ele é um lateral que precisa do corredor o tempo inteiro. Ele precisa explorar esse espaço. Infiltrando, jogando pelo meio, construindo, ele tem mais dificuldade. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Vinha sai na frente na briga pela titularidade, mas é um jogador, repito, muito versátil, que pode atuar em mais de uma posição, não só na lateral esquerda, e o Flamengo ganha muito com isso. Por ser esse lateral completo, é um jogador que se encaixa na ideia do Tite e dá muitas possibilidades de variação, até para mexer do lado direito. Se ele quiser utilizar o Wesley, um lateral mais apoiador por lá, ele tem o Vinha agora para segurar. Ele ganha essas duas características. O Varela, um lateral mais defensivo pela direita, o Wesley, um lateral de apoio, e na mesma coisa do lado esquerdo. Ayrton Lucas apoiando, o Vinha, se precisar segurar, se precisar construir mais. Então, em termos de elenco, o elenco do Flamengo, que já era bom, fica ainda melhor com um cara tão completo e, de certa forma, com essa linha de defesa com jogadores com características diferentes. É, para mim, um movimento certeiro do Flamengo no mercado. Acho que esse é um dos motivos porque o Ayrton Lucas perdeu aquele brilho de 2 temporadas atrás, principalmente no Campeonato Carioca, que ele foi muito destaque. Ele precisa de um corredor inteiro. E do Sampaoli para cá, aquele corredor passou a ser ocupado. Tinha outros jogadores ali. Né? Então, e tem outra coisa, aí não é um trocadilho, é uma constatação. Não é que o Vinha não vai, o Vinha também vai. Né? A gente não está falando da troca do Ayrton Lucas por um lateral só defensivo. Ele se adapta melhor a essas ele circunstâncias. Se adapta bem, ele é mais completo. Equilíbrio, diria o Tite. Isso é importante. Que belas análises dos amigos professor Celso e Breler Pires. Mas ainda queremos ouvir Eugênio Leal. Acabaram as férias, vamos trabalhar. Achei que você ia falar. Você percebeu que ele ficou meio contando os dias. É que né, a gente gosta do Fiquei com saudade do Eugênio. Eu acho que é uma belíssima contratação do Flamengo, um jogador que tem todas essas características colocadas aqui pelos companheiros, né? Eu só fico me perguntando por que ele não foi além no futebol europeu, porque ele tem capacidade para isso, né? Então, ele teve uma passagem na Roma que não foi a mais brilhante, aí ele foi para a Inglaterra também, não foi tão brilhante, e aí ele dá um passo atrás, né? Pensando numa carreira de jogador de futebol, não é estar no Flamengo, é estar no futebol sul-americano. É um passo atrás do futebol europeu. Ele faz essa opção por conta dele, para que ele se sinta mais feliz, se sinta mais à vontade com grandes disputas, tentando ganhar, né? No Sassuolo ele não conseguia ganhar, como ele colocou. E no Flamengo a perspectiva é essa. A perspectiva é ganhar, é disputar grandes títulos. Acho que ele, sim, é um jogador mais completo, mas que tem mais essa questão de defesa e ataque.
Mas insisto que, eu concordo muito com o que o professor falou, ele também é um jogador que vai precisar do corredor quando for para o ataque. Então, se você tem ali um corredor fechado pela presença fixa de um ponta naquela lateral, né, no corredor de avanço pela esquerda, eles vão precisar se entender. Cabe ao técnico também saber posicionar ali. Um entra um pouquinho mais, o outro explora o fundo, mas ele dá mais equilíbrio porque tem mais capacidade defensiva. Eu acho que essa é a grande questão. Mas vou voltar a uma tecla que eu tenho batido já há algum tempo. Dá para jogar uma competição com um, outra competição com outro e manter os dois sempre em alto nível de rendimento. E até o Flamengo tem calendário para isso, até pelas disputas. Dá para variar de acordo com o adversário. O Tite ganha, ele tem um leque de opções muito grande. E é curioso observar esses movimentos de mercado do Flamengo, que o Flamengo tem uma estratégia bem diferente e oposta à do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tende a apostar mais em jogadores com projeção, em jogadores jovens ou jogadores que são achados de mercado. O Flamengo vai sempre na bola certeira. Dificilmente a gente discute sobre contratações do Flamengo se é um acerto ou não, se esse jogador vai vingar. A maioria das vezes o Flamengo já pega o jogador pronto, o jogador que já chega para jogar. Isso diz muito sobre a capacidade financeira do clube, sendo a maior potência econômica do continente. O Flamengo tem essa vantagem competitiva de chegar no mercado e vencer a maioria das divididas e conseguir esses jogadores prontos. E a gente até questiona sobre... Há muitas falhas no departamento de futebol, muitos questionamentos ao trabalho do Marcos Braz, mas essa vantagem econômica compensa, de certa forma, um certo amadorismo da diretoria, principalmente na organização interna, quando vai para o mercado. No mercado, geralmente, o Flamengo é muito certeiro. Tanto é que basta ver o tipo de alvo do Flamengo. É De La Cruz, uma contratação de impacto, um cara que chega para jogar. O Vinha, Léo Ortiz, que ainda pode chegar. Então, é raro o Flamengo ir para um caminho de apostas. Vamos ver no que dá, vamos dar tempo para o jogador render. A potência financeira que o clube tem permite a ele contratar jogadores já testados e aprovados. O Flamengo... Não é garantia que dá certo, mas... Sim, mas ele é o único no mercado, talvez no mercado sul-americano, que pode ter esse tipo de postura no mercado. Vai contratar o jogador que você sabe que já deu certo. É diferente de outros clubes que contratam, na maioria das vezes, jogadores com a perspectiva de que evoluam ou que já tiveram seu auge e caíram de produção por questão de idade e aí, naturalmente, o preço baixa um pouquinho e você tem condição de adaptar. O Flamengo, ele tem uma atitude no mercado, a atitude de buscar o melhor possível para o mercado sul-americano. Então, por quê? Porque ele tem esse poder econômico. E aí eu concordo, ele poderia também usar um poder econômico e buscar jogadores com potencial a desenvolver. Mas ele prefere buscar jogadores que sejam respostas imediatas para questões do elenco. Não há dúvida que o Vinha é uma resposta imediata. Ninguém vai ficar perguntando, será que ele é um jogador... Ele pode até ter algum problema de adaptação no Flamengo e não jogar, o que é pouquíssimo provável. É 99,9% de garantia de que o Flamengo trouxe um jogador para resolver a questão da lateral esquerda, de ter um outro grande lateral, porque já tem um que é o Ayrton Lucas. Então, você citou os dois agora. Quando o Flamengo tem Vinha e Ayrton Lucas, o Flamengo é o time com os dois melhores laterais esquerdos do Brasil? Faço a pergunta e já fico na expectativa para ouvir algo do tipo: fulano joga vôlei? Lucas Beltrano, Piton joga vôlei? O Fluminense... Lucas Piton joga vôlei? Fluminense, Arana, mas o Vasco tem Piquerez. uma grande opção. O Galo tem uma grande opção. Acho que o Fluminense tem boas opções pela lateral esquerda. O Fluminense tem. Tem o Marcelo e tem o Alexandre. Mas juntando as duas opções... Lembrado, Fluminense, gostei da... o Alexandre não tem sido usado na lateral desde que chegou o Diogo Barbosa para o Fluminense. Ele tem jogado mais pelo meio campo, aí, mas se é uma opção. Diogo Barbosa cai. Gostei, professor, você trouxe uma boa opção aí para para confrontar. Pelo que porque tem gente satisfeita. A dupla do Flamengo de laterais esquerdos é melhor que a do Fluminense? São mais laterais esquerdos mesmo, como lembrou o Eugênio, né? Se você botar o Diogo Barbosa na história, a história já não é essa. Eu acho que tem muita gente satisfeita com o seu lateral esquerdo titular. O Vasco hoje com o Piton,
o Galo com o Arana, mas é um só. Mas o Arana... Palmeiras, com O Piquerez. Palmeiras com o Piquerez. E Mas é agora tem Pique- Caio Paulista e Piquerez, né? E tem o menino também. Vanderlan. Vanderlan. Mas não é... O Caio Paulista e Piquerez não é o nível do Flamengo. O Flamengo ainda está acima. O Piquerez dá para discutir. O Piquerez briga por posição com o Matias Vinha na seleção uruguaia. Ali é uma disputa bem parelha até. Então dá para discutir o nível dos dois. Mas pensando nas duas opções, nenhum clube tem dois laterais tão bons como o Flamengo. Na direita, há um desequilíbrio maior. O nível, para mim, poderia melhorar ali, mas o Flamengo tem acreditado em Varela e Wesley. O Wesley é um jogador que pode se desenvolver. O Varela também, o Flamengo aposta muito que depois desse período de adaptação ele possa se firmar, mas eu vejo que está mais bem servido do lado esquerdo. Agora, chegando logo de cara, analisando o momento, o Vinha vai brigar de fato com o Piquerez, Piton e Arana por esse status de melhor lateral esquerdo em atividade no país. O Ayrton Lucas já teve esse posto no ano passado, mas baixou muito de rendimento. Então pode ser que ele também, com a chegada do Vinha... O Piton está no nível dessas feras, pelo que ele tem jogado no Vasco? O Piton, no momento, hoje o Piton é o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil, por esse começo de temporada. Tem jogado muito, tem sido regular. O Arana, pelo nome, por já ter sido um cara experimentado em seleção, tem condições, mas desde o ano passado, quando voltou de lesão, ainda não conseguiu emplacar uma constância, uma sequência que justificasse, por exemplo, um pedido dele de volta à seleção. Então eu vejo que esses caras hoje tendem a concorrer por esse posto. São ótimos jogadores com características diferentes, mas no momento, e o Vinha nem chegou, nem vestiu a camisa do Flamengo, eu vejo que o Piton tem largado na frente pelo que tem jogado. E aí você vai colocar, né, dentro da realidade dos clubes, a gente falava aqui do Flamengo, da potência econômica do Flamengo, o Piton tem jogado bem, já jogou bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, liderou, inclusive, estatísticas de cruzamentos e tal. A gente nem citou o Marcelo por causa da idade, tem sido um jogador muitas vezes dentro disso, eu até falava sobre essa questão da atuação no mercado, né? O Marcelo se encaixa na situação do jogador que já chegou no seu auge, né, caminha para um final de carreira e aí volta para o Brasil. Mas dentro desses todos, foi o maior lateral esquerdo desses que a gente está citando. Sim. Hoje é um jogador mais de meio campo, não bem exatamente um lateral, que ele deriva da lateral para o meio. A marcação dele já é um pouco mais difícil, né? Fisicamente não é um jogador que já foi um dia. Mas o Marcelo é uma característica, o Piton é outra. O Piton é um investimento. Ele provavelmente não termina a temporada no Vasco, deve ser vendido no meio do ano, deve ser negociado para fazer dinheiro para 777. Não fala isso, não entristeça a torcida do Vasco. Hoje é o jogador mais valorizado para revenda dentro do Vasco. E esse é o negócio do grupo que comanda o Vasco. A gente precisa entender isso, é um negócio. No Flamengo, não. O Flamengo ainda é um clube associativo que tem como principal objetivo o retorno dentro de campo, o retorno esportivo. E pensando nisso, o Flamengo tem uma potência econômica tão grande que não precisa estar pensando em amanhã negociar o Vinha, negociar o Ayrton Lucas. São jogadores que vêm para jogar pelo Flamengo, para dar... Agora, se por acaso não jogarem bem, aí sim o Flamengo pode negociá-los. Mas não vai depender de uma venda deles para equilibrar as finanças, como o Vasco vai precisar vender. E já vendeu outros, né, jogadores importantes do elenco. Vamos com a provável escalação do Flamengo, de tanta gente... O Flamengo de Evaristo de Macedo, não é, professor Celso Zelt, que fez história com a camisa rubro-negra? Rossi Varela, do Tite, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus, o Gar está com uma virose e por isso não deve jogar. Igor Jesus num momento excepcional, hein? Que número veste o Arrascaeta? 14? 14. O camisa 14, mas o 10 do Flamengo, o Arrascaeta... 10 moral, é o 10 moral. É o 10 moral. Luiz Araújo, que maravilhoso camisa 10, Georgian, como disse o Vinha, Georgian. Luiz Araújo, Pedro, como disse o professor, o Evair dos tempos modernos, a elegância do atacante do Flamengo, e Everton Cebolinha, rabiscando pelo lado esquerdo, professor. Luiz Araújo voltando para ajudar pela direita, que é uma coisa que o Tite gosta muito, né? Eu falei do Igor Jesus, elogiado muito pelo César Sampaio, ele entende daquela posição. Pelos nomes, aí seria o nome menos estrelado do Flamengo, mas mesmo esse jogador menos estrelado, entregando muito futebol. Boa perspectiva para esse ano. Muito bem. Quais são os maiores camisa 10 da história do Flamengo? Bom, o Zicão é a parte.
Nós vamos falar de outros. Mesmo não tendo vestido a 10, mas que fez aquela função. Zico, Petkovic, Pet. Vamos embora, professor. Arrascaeta. O professor vai me ajudar aqui, porque não é Pet só, é não é só 10. assim. Vamos lá, Dida era o ídolo do Zico. Ixi. Zizinho vestia 10? Nossa. Vestia 10. Evaristo, É... ou não? Evaristo 9. Né? 9. Carlinhos Violino era 10? Então. Não, mais atrás, né? É mais atrás? 5 ou 8. Era 8. Entendi, é 8, né? Não era 10, mas era Carlinhos e Nelsinho Batista no meio-campo do Flamengo. O Flamengo teve grandes jogadores. Você tem que olhar mais para trás um pouco. Nelsinho Rosa, né? Nelsinho Rosa, é? Martins, é. Nelsinho Rosa, desculpa. Troquei aqui. Nelsinho Batista Rosa. O era Nelsinho lateral. Batista, fiquei pensando. Não, Nelsinho Rosa. Nelsinho do São lateral. Paulo. Nelsinho Rosa, que foi inclusive campeão brasileiro pelo Vasco, né? É, pelo Vasco. Como técnico depois. Recentemente falecido. Petkovic, Arrascaeta e Zico. Tá bom já para você? Não. Tem uma história aí, né? Grandes camisas 10. É que essa questão do número, você pega sempre dos anos 50 para cá, né? Porque antes da Copa de 50 não tinha número. Mas tinha o cara moral ali que ocupava a meia esquerda, Sim. né? Então, o Zizinho, por exemplo, ele chega a pegar o número, mas eu acho que não no Flamengo, porque já estava no Bangu. Mas era Zizinho e Vevé, né? O Vevé era a ponta esquerda. Ele era o meio esquerdo. Valido, Perácio, Perillo, Zizinho e Vevé, que é o time tricampeão de 40 Deu uma de Milton Neves agora, hein? 4. Não, mas ele é Celso Zé. Zizinho. Mas entre esses camisas 10, o que mais se aproxima de Zico no quesito idolatria é um que a gente não citou, que não é camisa 10, mas veste a 10 hoje, Gabigol. Ah, sim. Mas é outra característica. É o Rápido 9 intervalo. moral. Tá aí, galera. Logo mais tem Flamengo e Boa Vista. Flamengo que vai em busca da vitória, quem sabe, né? Voltar à liderança do Campeonato Carioca. Provável Flamengo para esse jogo de logo mais, com Rossi no gol, Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Igor Jesus, garoto que na última partida, né, jogou bem demais. O torcedor flamenguista gostou e ficou bem empolgado com a atuação do Igor Jesus. O Pulgar não está podendo jogar. De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton e o Pedro. Esse é um provável Flamengo para essa partida de logo mais contra o Boa Vista. O Matias Vinha, né, que foi apresentado ontem, provavelmente vai fazer a sua estreia hoje também, né, com a camisa do Flamengo. Um ótimo lateral, vai brigar aí com o Ayrton Lucas por uma vaga, né, nesse time titular. Flamengo bem servido ali na lateral esquerda. Lateral direita tem o Varela. Muitos torcedores não gostam do Varela, mas ele está indo bem, né, nesse início de temporada de 2024. Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Torcer, quem sabe, né, para o Flamengo fazer mais uma boa partida. Venceu na última rodada, venceu por 3-0. 3 gols do Pedro. Aguardar esse jogo de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários. Torcedor do Mengão que está confiante, acreditando numa boa vitória. Deixa o like no vídeo. Valeu, galera, e até a próxima.